Graças a Paz, amado irmão e irmã. Estamos aqui para o nosso segundo dia de devocional e hoje, terça-feira da Semana Santa, nós vamos estar compartilhando acerca do que Jesus diz aos seus discípulos, tendo como título da palavra de hoje o sermão escatológico de Jesus, relatado nos evangelhos de Mateus, de Marcos e o evangelho de João. Mateus 24, de 1 a 14, Lucas 21, de 5 a 19, relatam um texto que eu vou estar compartilhando em questão, mas eu quero ler a ótica do evangelista Marcos. Então, Marcos capítulo 13, a partir do verso 1, ele começa a explicar algumas coisas que iriam acontecer no tempo futuro. A escatologia, ela é o estudo dos finais dos tempos. Ela se destina, ela se baseia em analisar fatos que hão de acontecer, segundo a teologia, segundo o nosso dicionário. Então, eu vou ler apenas um versículo e vou estar comentando um pouco do que foi, então, o terceiro dia de Jesus, sobre esse tema, sobre essa ótica da Semana Santa, a última semana antes da Paixão de Cristo. O terceiro dia, o que Jesus fez, eu vou estar comentando algumas coisas. É óbvio que ele fez muitas outras coisas, não daria tempo de trazermos isso no devocional, e que você seja alimentado em nome de Cristo Jesus. No capítulo 13 do Evangelho de Marcos, o versículo de número 31 diz assim: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Amados, Jesus, ele conversa com os seus discípulos no início do capítulo 13, e os discípulos estão admirados ao sair do templo, o tamanho do templo, a questão da estrutura do templo, de como ele foi feito, como ele foi montado. E me parece que Jesus os alerta com relação a que não ficassem impressionados, ficassem atentos. E ele diz que num tempo futuro haveria algo que se levantaria e destruiria aquele templo, e não ficaria pedra sobre pedra. Os discípulos assustados, vendo a firmeza, vendo tamanha obra que era o templo, perguntam a Jesus: quando hão de acontecer essas coisas? E aí Jesus começa a discutir e também a explicar as coisas que iam de acontecer segundo os sinais que viriam. Mas uma preocupação que me parece Jesus ter no texto, e é isso que eu quero tratar com você nessa manhã, é que os discípulos não se deixassem enganar, que as pessoas não se deixassem enganar, porque conforme ele mesmo, Jesus, ele diz no texto que aconteceriam muitas coisas, como por exemplo, guerra, rumores de guerra, pestilências, pestes, pandemias e muitas outras coisas, perseguição àqueles que servem a Deus. Isso seriam sinais apresentados também em algumas versões como princípios das dores. Mas esse ainda não seria o fim. Mas algo que ele comenta, e me parece ser algo que é digno e é necessário olhar com cuidado, é que dentro desse tempo de sinal, aquele templo lá que seria destruído, ele seria reconstruído. E haveria alguém que se passaria por Jesus, se passaria pelo Messias. Esse templo seria reconstruído, o templo de Jerusalém seria reconstruído, e não pela vontade de Deus. Se você quiser pesquisar depois, abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, o versículo de número 4, ele vai está também relatando esse momento, a condição da construção do terceiro templo de Jerusalém. Amados, nós não devemos nos deixar enganar.
Muitos virão em nome de Jesus. Muitos virão se passando por Jesus, farão sinais, farão prodígios. Mas Jesus, ele nos exorta a ficarmos atentos, vigilantes, para que não possamos cair nessas armadilhas. É fato que, ao morrer na sexta-feira, muitos, assim como os discípulos, ficaram perdidos depois da morte de Jesus. Nós encontramos isso relatado nos Evangelhos, pensando ter sido o fim, ou pondo em dúvida o ministério de Jesus, quem era Jesus. E Jesus, então, ao terceiro dia, ressuscita e volta a ter com os seus discípulos, e volta a instruí-los, e volta a trazê-los para o centro daquilo que era a sua vontade, daquilo que era a sua palavra. Que você possa guardar isso no seu coração, lembrando que muitas coisas aconteceram no espaço de tempo dessa semana, mas em especial na terça-feira. Jesus, ele começa a falar de coisas que virão nos finais dos tempos, algumas das quais o próprio profeta Daniel chegou a profetizar. Que você não se deixe enganar, você creia e persevere na doutrina e na verdadeira doutrina de Cristo Jesus. Um grande abraço. Deus te abençoe. Não se esqueça de ler, de meditar nos textos que estão sendo passados para vocês, em especial o Evangelho de Marcos, base do nosso devocional nesta manhã. A preocupação de Jesus é que não sejamos enganados. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A Bíblia também diz que muitos erram por não conhecer as Escrituras. Que ninguém vos engane. A graça e a paz do nosso Senhor esteja sobre a tua vida. Até breve, amanhã, na quarta-feira da Semana Santa.